Em algum momento, eu fui questionada sobre como a guerra de drogas impactava a minha vida. E eu fiquei pensando, tipo, não sei, de vez em quando tem um tiroteio e... Eu fui começando a pensar, inclusive, em outros níveis de desigualdade, que é... Por que é tão difícil um jovem favelado acessar a universidade, por exemplo? Quais são as barreiras que ele enfrenta, né, ao longo da sua vida? Então, quando a gente começa a pensar que a gente fica sem aula por conta do tiroteio, que a gente perde parentes por conta do tiroteio, parentes que são ou não envolvidos, que às vezes a gente se fere nas consequências emocionais que isso traz para a nossa vida, são uma série de violações que a gente não tem ideia, porque historicamente a gente é criado para achar que aquilo é normal, que a gente está num lugar que merece esse tipo de ação. Então, quando a gente começou a ter essa consciência, a gente falou, peraí, por que a gente está vivendo uma guerra de drogas que a gente sequer está pensando ou ajudando a pensar quais são essas atitudes que vão ser tomadas, essas decisões? E aí a resposta que a gente sempre encontrava de todos os lugares, né, sejam dos acadêmicos, estudiosos, as pessoas que estão diretamente ligadas à segurança pública, é que, enfim, a favela, primeiro, ela não está nesse lugar da academia, de alguém que constrói, que produz conhecimento. A favela, ela não tem a capacidade de pensar soluções. A gente sempre teve nesse lugar de alguém que não é qualificado para pensar soluções. E a gente sempre foi enxergado como problema e não como uma solução, como parte desse processo de solução. Então, a partir daí, a gente juntou uma galera e a gente falou assim, então agora a gente vai entender desse assunto. Então, através de uma parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que é o CESEC, a gente passou um ano tendo uma formação com vários especialistas da área de drogas e a gente falou assim, bom, então agora a gente tem nossa munição e a gente vai replicar isso. E construímos uma cartilha, que hoje é a nossa principal ferramenta para falar com os jovens de favela, que é uma cartilha com linguagem fácil, que traz algumas estatísticas relacionadas a substâncias, relacionadas a números de violência no Brasil. E a gente começou, a partir daí, a ir para as escolas, pré-vestibulares, e propor rodas de conversa para falar sobre o tema. E o que acontece quando a gente chega nesses espaços é meio que nos enxergarmos de novo nesse lugar, que é uma galera que vive cotidianamente a guerra às drogas e não entende o porquê. Que não entende por que está refém dessa situação, por que as drogas são consumidas em todas as partes da cidade e só dentro da favela ela é criminalizada e combatida dessa forma, por que pessoas brancas, quando são pegas com drogas em áreas nobres, elas muitas vezes não são nem encaminhadas para uma delegacia ou sequer recebem uma reclamação formal, enquanto um jovem que é pego com uma substância, se ele for usuário, ele vai ser enquadrado como traficante. Então, tem uma série de questões envolvendo o tema que as pessoas começam a fazer essa reflexão a partir desse diálogo. Pouco tempo atrás teve o caso do irmão da Suzane von Richthofen, né, que foi pego numa Cracolândia e que virou toda uma comoção social, porque a gente não está acostumado a ver um jovem branco, classe alta, numa condição dessa. Porque ele é a exceção. Em sua maioria, as pessoas que estão usando o crack, elas são pessoas em situação de vulnerabilidade social, em sua maioria, são pessoas negras, são pessoas que vêm com uma série de outros problemas por trás disso. Trabalhei um tempo no espaço na Maré, que chama Espaço Normal, que é um espaço de acolhimento a usuários de crack, principalmente ali da região da Nova Brasília e entornos, né? E é um espaço de redução de danos. O tempo que elas estão lá fazendo outras coisas, elas não estão usando drogas e elas conscientemente passam a fazer essa escolha quando elas entendem que não, estou usando muito, então vou dar um tempo. Vai lá para dormir, vai para descansar, trocar uma ideia. E tem um acompanhamento social, enfim. E o que a gente consegue notar é que a maior parte dessas pessoas, elas vêm de uma situação de vulnerabilidade ainda maior do que a gente encontra comumente nas periferias, que é, muitas das vezes, situação de violência sexual, agressão doméstica e vários outros tipos de violações que vêm de dentro de casa, que coloca aquela pessoa numa situação tão extrema, onde ela morar na rua e, às vezes, usar a droga é a única forma que ela tem de ainda se manter viva. Então, às vezes, a gente encarar a substância como uma maneira de refúgio
também é um dos trabalhos que a gente vem fazendo, né? Entender que a gente sempre olha para as drogas de uma forma geral como grandes vilãs. Então, a substância está fazendo isso com aquela pessoa, virou um zumbi. Não. O que seria daquela pessoa sem aquela substância? Muitas pessoas teriam cometido suicídio, outras pessoas teriam escolhido outros caminhos, enfim. E, às vezes, o único alento que aquela pessoa tem, o único momento de paz é o momento em que ela está usando aquela substância. Como é que você faz? O que você faz em relação a isso? A gente consegue enxergar vários avanços em outras partes do mundo, inclusive em Portugal, que tem as drogas descriminalizadas, né? E como a gente consegue ver esse retrocesso que a gente está tendo agora? Entender que a redução de danos e a abstinência, elas funcionam, mas não para todo mundo. Algumas pessoas precisam, de fato, da abstinência, algumas pessoas conseguem lidar com a redução de danos e isso, para elas, é o ideal. Algumas pessoas não conseguem abrir mão de determinadas substâncias e, para ela, reduzir o dano é o essencial. Colocar isso como uma obrigatoriedade, que a pessoa ela tem que abrir mão de usar a substância que ela quer ou que ela precisa usar, é um retrocesso e é uma violação de direito básico, que é que a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, partindo desse princípio. E no nosso caso aqui é muito grave enxergar esse retrocesso em particular, porque tem tantos outros projetos que estão funcionando sobre redução de danos e que, assim, são tão incríveis, que estão dando oportunidades de pessoas que estão na situação de rua, que estão fazendo uso principalmente de crack, trabalhar, se sentirem dignos outra vez, de enxergarem uma perspectiva, de tentarem reconstruir suas vidas, e isso é tirado delas porque alguém vai chegar para ela e vai falar assim, não, o que você está fazendo ainda não é o suficiente. Ou você para totalmente, ou você não é uma pessoa decente, digna de ter uma vida normal. A grande maioria desses espaços religiosos de abstinência traz isso como prioridade, né? A fé como prioridade. A questão é, se a pessoa, assim, ela não está relacionada a essa fé, se ela não está relacionada a essa crença, ela não tem jeito de se curar, isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Então, fortalecer essa política de abstinência a partir de um viés ideológico cristão, ela exclui outras pessoas que estão ligadas a outras religiões, que talvez não tenham nenhuma religião. E como é que elas ficam? Elas não têm possibilidade de cura? O que elas fazem da vida delas? O ano retrasado, quando começou muito forte essa questão da redução da maioridade penal, se falava muito, principalmente em relação às favelas pacificadas, na quantidade de adolescentes que estavam trocando tiro com a polícia, quantidade de adolescentes que estavam entrando para o tráfico e tudo mais. A gente parar para pensar que ano passado, faziam 8 anos que a pacificação tinha sido iniciada no Complexo do Alemão, e se a gente leva em consideração que um garoto de 16 anos tinha 8 anos quando a pacificação entrou lá, o que foi feito nesse tempo que permitiu que esse garoto entrasse para o tráfico de drogas e não estivesse fazendo uma outra coisa da vida dele? O que garantiu o acesso para ele de uma outra coisa que não um fuzil? Como a gente criminaliza um adolescente de 16 anos que está segurando um fuzil, que quando a polícia chegou lá sendo salvadora da pátria, eram os pais dele que eram agredidos, eram os pais dele, amigos dele que sofriam violência, fosse por desrespeito verbal ou agressão física, e violações em vários níveis, e era aquela criança que estava assistindo. A gente sempre falou muito de uma juventude que entra no tráfico porque queria comprar um tênis Nike para botar no pé, porque queria ter um estilo de vida que a favela, enfim, muito dificilmente vai conseguir de uma outra forma. Mas hoje a gente vive uma geração que adolescentes entram para o tráfico por raiva, por ódio, pela necessidade de pegar um fuzil e trocar tiro com a polícia, porque ele já, sabe, ele passou por uma série de violações, de desgastes emocionais, que hoje aquilo dali para ele é uma questão de honra. Ainda hoje, tem muito esse pensamento dentro da favela e nas regiões periféricas, de uma forma geral, de que a polícia ela tá ali para cuidar da população, né? Que a polícia ela tá para garantir a segurança da população. Mas isso nunca existiu dentro da favela. A polícia sempre entrou na favela e viu as pessoas dentro da favela como os civis do território inimigo, que é uma situação completamente diferente da população a qual eles estão defendendo. Eu não entendia o que eram esses efeitos da guerra às drogas na minha vida até eu começar a fazer essa reflexão mais profunda, de entender que eu, na idade que eu tenho, eu já vi pessoas sendo executadas, eu já vi pessoas sendo torturadas, eu já vi
uma série de situações que pessoa nenhuma deveria passar na sua vida. E hoje eu sou a pessoa que vai ser cobrada de, tipo, ter uma sanidade ok, de estar estruturada para trabalhar, de ter que ter a melhor postura diante dos espaços e que não tem o direito de ter um trauma, que não tem o direito de ter problemas relacionados à saúde. E, assim, são inúmeras pessoas. Eu vivo numa situação de privilégio dentro da favela por uma série de questões. E a mais básica delas hoje meus pais, eles ainda estão juntos, sabe? Eu tenho 26 anos, meus pais... Eu tenho uma estrutura familiar que é completamente diferente da maioria das pessoas dentro da favela. Como que essas questões também são, tipo, micro e elas interferem de uma forma geral muito grande, assim, na vida das pessoas. Como que uma favela pacificada há pelo menos 5 anos recebe aquela quantidade de arma e de traficantes de outros lugares sem que ninguém da polícia saiba? Então, assim, são vários questionamentos que a gente precisa levantar para começar a entender que não tem traficante falando russo, não tem traficante com helicóptero, não tem... Aliás, o que a gente chama na favela são os varejistas, né? Porque traficante a gente sabe que mora fora da favela. Então, assim, quando que a polícia de fato, quando que o Estado ele vai começar a procurar traficantes e não varejistas? Quando eles vão parar de ficar cortando as pontas e deixando os meios livres e soltos? Porque hoje a gente enxerga que existem 2 grupos que são peões num tabuleiro muito maior, que são tanto policiais quanto os traficantes, que são pessoas que estão sendo manipuladas o tempo inteiro, se odiando, se matando, num cenário onde não tem nenhuma mudança à vista, não tem nenhum tipo de prêmio à frente, sabe? Vai ser sempre a mesma história, o policial negro matando o jovem negro da favela, o jovem negro da favela matando o policial negro, e a gente não chegando a lugar nenhum, como foi nas últimas décadas. A gente faz muito um debate pensando a descriminalização e regulação, né? Mas a gente quer levantar essa bandeira através de uma estrutura que ela desconstrua esse racismo, porque só legalizar as drogas não vai fazer com que o jovem negro da favela deixe de ser morto, porque eles vão encontrar uma outra forma de matar. Então, ou a gente desconstrói isso através de uma estrutura que trabalha o racismo, que está estruturado, seja na polícia, seja na sociedade, seja em várias outras áreas, ou a gente não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. Quanto antes a gente conseguir explicar para os nossos o porquê que a favela ela é tão criminalizada, o porquê que o jovem negro ele vai ser sempre parado pela polícia, o porquê que ele que vai estar sempre sendo confundido, porque sempre na mão dele que o guarda-chuva vai ser confundido com uma arma, porque é sempre o jovem negro que vai ser alvejado com 80 tiros num carro com a família. Sabe, essas situações vão continuar se repetindo por um motivo único, que é um racismo que está estruturado e que a gente precisa levar isso para nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos jovens cada vez mais cedo, assim. Porque quanto antes a gente começa a saber e falar sobre isso e tratar isso como um eixo central na nossa vida, a gente começa a pensar outras alternativas.